Olha, bateu o desespero completamente, hein? Olha, na semana passada, os senadores Randolph Rodrigues, Renan Calheiros e outros parlamentares, eles pediram para que o STF tornasse pública a troca de mensagens entre o Augusto Aras, procurador-geral da República, e um empresário golpista chamado Nigre, que estava naquele grupo de empresários golpistas e que teve o seu celular apreendido. Ele é dono da Tecnisa, uma construtora. Ok, não sabemos se há outras conversas do Augusto Aras com os outros empresários, ou se ele estava talvez no grupo ali dos empresários, mas sabemos que tem conversas com o dono da Tecnisa. Ok. A Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer praticamente implorando para o Alexandre de Moraes não tornar as mensagens públicas. Eu vou ler uns trechos do parecer, você vai dar risada do desespero da Procuradoria-Geral da República para que as mensagens do Procurador-Geral da República não sejam tornadas públicas. O que será que tem nessas mensagens? Pô, eu vou ler aqui trecho disso e a gente vai analisar e você vai ver o tamanho do desespero. Eu imagino que Augusto Aras não esteja dormindo muito bem desde a semana passada, porque olha, se as mensagens dele forem tornadas públicas e tiver coisa ruim, eu vou falar, vai ter uma pressão muito grande pro impeachment dele. E tendo impeachment dele, tem uma chance muito grande de ele começar a ser atrelado a esses golpistas. O Augusto Aras, senhor Procurador-Geral da República, será que ele estava sabendo de planos golpistas desses empresários que estão sendo agora, pelas provas que foram tornadas públicas, estão sendo acusados de terem ligações com Alan dos Santos e com grupos que querem atentados terroristas? Será? Pois bem, vamos falar disso, mas antes, um segundo. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Um segundinho, grátis, aqui embaixo, clica no botão inscrever, aí você fortalece a oposição. Agora, em véspera de eleição, é muito importante fortalecer a oposição a esse desgoverno maldito. Agora, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui, eu vou ler para você um trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República suplicando: Alexandre, não mostre. Os autores políticos ora requerentes, ela está falando dos senadores que fizeram esse requerimento ao STF, embasados em matéria jornalística e sob fundamento exclusivo de pretensos diálogos antidemocráticos, tentam valer-se de conjecturas e ilações para iniciarem e conduzirem frentes investigatórias com espetacularização midiática, sem mínimo substrato fático e jurídico. Aí você falou, Thiago, que coisa difícil de entender. O que eles estão falando? Exato. A argumentação da Procuradoria-Geral da República é um nada com nada. Eles não têm argumento. Por que a mensagem não deve ser tornada pública? Pois bem, segundo a Procuradoria-Geral da República, traduzindo aqui em miúdos, os senadores, eles estão embasando apenas em matéria jornalística, matéria do portal J, que é um portal jurídico, é um portal que tem fontes dentro do judiciário, eles têm algumas matérias exclusivas que só saem lá, e que no dia em que foi feita a operação de busca e apreensão e foram bloqueadas as contas desses empresários, o senhor Augusto Aras deu chilique. Ele deu chilique e foi na imprensa, soltou uma nota na imprensa dizendo: olha, a Procuradoria-Geral da República não foi avisada, somos contra essa operação. Como se o Alexandre de Moraes fosse um ditador, fez a operação sem avisar a Procuradoria, que, vamos ser sinceros, o inquérito das milícias digitais, o Alexandre de Moraes é o relator, a Polícia Federal investiga, mas a Procuradoria-Geral da República também investiga, tem que ser avisada. Aí, o Alexandre emitiu um documento, tornou público, dizendo que sim, a gente avisou vocês, 24 horas com antecedência. Avisamos a funcionária tal, numa ligação no horário tal. E por que estava isso no documento? Porque aí qualquer coisa a Procuradoria-Geral da República sabe que é funcionária, consegue saber os telefones que eles usam, os telefones que são da Procuradoria, eles conseguem saber quem ligou no horário que ligou. Aí vão falar, opa, realmente fomos avisados. Tanto é que depois disso, Augusto Aras recolheu-se a sua insignificância, ele se calou. Por quê? Porque o Alexandre deu um checkmate nele. Mas não contente, ainda alguém falou ali para o Portal J, provavelmente algum dos policiais da operação. Olha, a gente teve acesso instantâneo ao celular aqui do dono da Tecnisa e ele tem conversas com Augusto Aras. Aí saiu na mídia, são amigos, amicíssimos. Inclusive, o Augusto Aras é quem passou Covid. Ó, o nível de amizade, quase matou o outro, passou Covid pra ele. Ficou 7 meses no hospital, o dono da Tecnisa. Aí, o argumento da Procuradoria-Geral da República. Eles estão embasados apenas
na matéria jornalística. Quando você vê todo esse contexto que eu te falei, você fala, exatamente, é a matéria jornalística o problema. Teve conversa e queremos saber qual é. Aí, segue. Aí eles falam, eles tentam valer-se de conjecturas e ilações. Não tem conjectura e ilação. Eu vou dizer o argumento dos senadores. Aí você diz a sua opinião. Qual argumento para você faz mais sentido? Os senadores disseram o seguinte: o conhecimento público acerca dos temas realmente tratados nas conversas mantidas entre altíssimas autoridades públicas e empresários adeptos a tensões antidemocráticas é uma medida necessária. Ou seja, é necessário ter conhecimento público. É uma autoridade altíssima, o Procurador-Geral da República falando com um empresário que está pregando golpe de Estado. É claro que a gente tem que saber o que ele está falando. É o argumento dos senadores. Aí, ele, justamente para que haja um escrutínio social, ou seja, a sociedade possa ver o que está acontecendo, e amplo das reais intenções de determinadas autoridades federais. Esse é o argumento dos senadores. Aí você me diz se o argumento da Procuradoria-Geral da República é mais forte. O argumento deles de que, não, os senadores estão se baseando só em matéria jornalística. E daí? E daí? Eu vou ajudar a Procuradoria-Geral da República e ler um outro trecho da argumentação desesperada deles. Olha só. Há constantes e reiteradas petições de agentes políticos no Supremo Tribunal Federal. Isso tem se afigurado como estratagemas para possíveis intenções midiáticas daqueles que, cada vez mais, endereçam pedidos abusivos e descabidos à Suprema Corte e ainda chicana nas redes sociais, confessando o esquema. Quer dizer, a Procuradoria-Geral da República, para que as mensagens não sejam tornadas públicas, é o seguinte, esses parlamentares, eles ficam fazendo pedido para o Supremo Tribunal Federal. Não pode, eles estão tomando o lugar do agente investigatório. Não pode, eles estão fazendo show midiático para as redes sociais. Então não faça as mensagens serem tornadas públicas. Pelo amor de Deus, o que o Randolph e o Renan Calheiros querem fazer é aparecer. Pois bem, tem uma coisa que muita gente não sabe. Cidadãos comuns não podem fazer pedidos como esse ao Supremo Tribunal Federal, mas parlamentares podem. Inclusive, se eu aqui for eleito, o que eu vou fazer de pedido, o setor jurídico do deputado Thiago dos Reis vai ser o que mais trabalha em Brasília, porque teve um que o Procurador-Geral da República não quiser investigar contra os bolsonaristas, vai lá, STF, investiga. E aí, fala a Procuradoria-Geral da República, eles não podem, eles só querem aparecer, eles estão fazendo o trabalho. Porque, tem 503 deputados e 81 senadores. 4 senadores foram os que fizeram o pedido. Se não fossem esses 4, não tinha o pedido para as mensagens serem tornadas públicas. Uma coisa que é óbvia, né? Tem que ser tornado público. Aí, a Procuradoria-Geral da República argumenta, não, é que eles querem aparecer. Que coisa, se não tivesse nada errado na mensagem, era obrigação do Augusto Aras falar, olha, torne públicas as mensagens sim. Torna pública, eu sei que eu não falei nada errado com o empresário, então seja tornada pública ali, torne pública, mas não. Tá praticamente implorando e sem argumento. O argumento é, eles querem aparecer. Aí agora, o Alexandre de Moraes vai ter que decidir. Lembre-se, a Polícia Federal pode emitir um relatório nesse meio tempo e falar, tem que ser tornada pública porque isso é grave. Ou pode emitir um relatório falando, não torne público porque é irrelevante, realmente são mensagens pessoais, mensagens de cunho pessoal, não tem por que ser tornado público. Aí ok, aí, se a Polícia Federal analisar e disser isso, vamos lembrar, não é a Polícia Federal do Bolsonaro, nesse caso, o Alexandre de Moraes blindou esses agentes da Polícia Federal. A delegada do caso, a delegada Denise, que deve estar voltando agora, entre agosto e setembro, ela está voltando de licença maternidade, mas tem o delegado, que é o delegado substituto dela, que também está fazendo excelente trabalho, e esse pessoal está blindado pelo bolsonarismo. O Bolsonaro tentou interferir no inquérito das fake news e tentou transferir a delegada Denise várias vezes, até o momento em que lá em 2020, no meio da pandemia, que foi quando começou a pandemia, que o Bolsonaro começou a interferir mais nas coisas, que todo mundo só falava de pandemia, as pessoas estavam com medo, e então ninguém via. Era o que falou o Ricardo Salles. Vamos aproveitar agora para passar a boiada. É isso, ele foi passando a boiada na Polícia Federal também. Aí a delegada Denise fez um relatório e falou para o Alexandre, olha, eu vou me retirar do caso, porque eu estou sofrendo muita pressão, quero me transferir para cá, aí os agentes vão trabalhar num prédio, eu vou trabalhar em outro com outros agentes, vão me colocar em outros casos, eu não vou ter tempo para esse, então vou sair.
Foi aí que o Alexandre tomou uma decisão e disse, ó, a delegada do caso é essa e ela não pode ser transferida em nem nada. Pronto. Aí o bolsonarismo parou. Porque senão ele tinha interferido também no inquérito das fake news. Então esse inquérito não dá para ele interferir, porque quando começou o inquérito das milícias digitais, o Alexandre de Moraes falou, ó, vai ser a mesma equipe do inquérito das fake news, porque eles já têm o conhecimento técnico por conta do inquérito, porque os dois inquéritos se cruzam. Então não vai dar para o Bolsonaro interferir agora no parecer da Polícia Federal. E olha, pela reação aí do Procurador-Geral da República, eu vou falar, a coisa tá ruim para ele, mas tá muito, muito ruim. E ó, parabéns aos senadores. E tem uma coisa, as provas que foram mostradas dizem o seguinte, antes das provas serem mostradas, ok, era grave. Depois que o Alexandre de Moraes mostrou as provas, tornou pública a decisão, a coisa ficou pior. Por quê? Porque indica ali num ornograma, num dos ornogramas tem a foto do Alan dos Santos no meio e o nome desses 8 empresários que sofreram a operação da Polícia Federal, inclusive esse que tem conversas comprovadas com Augusto Aras, não sabemos dos outros, sabemos desse, em volta do Alan dos Santos, como financiadores, possíveis financiadores do Alan dos Santos. E aí tem um outro ornograma que eu mostrei aqui num vídeo faz 2, 3 dias, em que mostra o Luciano Hang, o dono do Cocobangu, eles ligados a um empresário, e eles com relações econômicas, ou seja, praticamente financiando um empresário que colocou 20 caminhões na porta do STF, e outros empresários que também colocaram caminhões na porta do STF, tendo ligações com esses 8 empresários, quer dizer, eles estão financiando direta ou indiretamente golpe de Estado, gente que tá querendo golpe de Estado. Aí, vou falar, a coisa vai ficar cada vez mais difícil para esse pessoal aí. E agora, veja bem, nós sabemos que o Augusto Aras conversou com o empresário dono da Tecnisa. Por quê? Porque ele ficou com medo e ele deu a senha do celular dele e a Polícia Federal teve acesso no mesmo momento. Enquanto ainda estavam na casa dele, os policiais já estavam olhando o celular dele. Ok. E aí vazou lá no Portal J. Os outros empresários não deram a senha. Não sabemos se os outros empresários também conversaram com Augusto Aras, se conversaram com outras autoridades, talvez com o próprio Jair Bolsonaro. O que será que tem no celular do Luciano Hang? O Eduardo Bolsonaro se desesperou quando o Luciano Hang anunciou que tinham tomado o celular dele. E o Luciano Hang teve um azar danado, que ele não estava em casa, quando ele chegou em casa estava a Polícia Federal, e a primeira coisa que o agente fez foi tomar o celular da mão dele. E, se ele não fosse para casa, não tinham pego o celular dele, aí ferrou, ele se desesperou, aí o Eduardo Bolsonaro se desesperou, falou, putz, e agora? O que tem de conversa do Luciano? Será que a Polícia Federal vai achar as conversas do Luciano Hang com o Alan dos Santos? Que as conversas do Alan dos Santos com outras pessoas, nós vimos, porque foram tornadas públicas. Do Alan dos Santos com o Luciano Hang, não. Não sabemos se eles não conseguiram pegar no celular do Alan dos Santos, apesar de eu achar que conseguiram e não tornaram públicas ainda, porque elas podem atrapalhar as investigações. Mas agora veremos o celular do Luciano Hang. Talvez ele tenha falado com o número do Alan dos Santos que não seja aquele que foi apreendido. Então tem muita coisa ainda que vai rolar na investigação. E o Augusto Aras aí desesperado falando, não tornem pública. É claro que é para tornar pública. Olha, por muito menos que isso, mas muito, infinitamente muito menos que isso, o Sérgio Moro tornou pública a conversa do ex-presidente Lula, conversas privadas dele, da dona Marisa, conversas do Lula com a então presidente da República, que era Dilma Rousseff, quer dizer, e o pior, ainda tornou públicas algumas das conversas para dar a impressão de que o Lula queria fugir do Sérgio Moro e fugir da Lava Jato. As conversas-chave que mostravam, e eram várias, que era a maioria das conversas, que mostravam que o Lula não queria ser ministro da Dilma, que ele não queria fugir do Sérgio Moro, e até a conversa que ele falava, olha, eu quero enfrentar sim o Sérgio Moro, aí essas ele não tornou pública. Só para você ver como era a diferença lá do Sérgio Moro para o Alexandre. É como se o Alexandre agora tornasse público só o que é bombástico. Ó, é véspera de eleição? Vamos tornar pública aí algumas conversas do Jair Bolsonaro, mas só algumas. Se tiver alguma conversa minimamente mostrando alguma coisa positiva para ele, essa não. Vamos só selecionar as ruins, que era o que o Sérgio Moro fazia em véspera de eleição. Então quem está comparando aí Sérgio Moro com o Alexandre, que tem gente da mídia até de esquerda fazendo isso,
falo, tá completamente enganado, tá sendo manipulado, que o Alexandre até agora foi perfeito nessa operação, nessa investigação, inclusive a estratégia dele de não acabar a investigação antes da eleição é o que está salvando o Brasil aí do bolsonarismo. E veja, o gabinete do ódio só voltou a se estruturar agora, no começo dessa semana, entre segunda e terça-feira, eles voltaram a utilizar robôs, coisa que não fizeram por uma semana, quer dizer, de alguma maneira se reestruturaram. A boa notícia é que o sigilo das contas dos empresários está quebrado, então se forem eles, saberemos que foram eles. Ó, peço aí sua inscrição no canal, vamos seguir em frente, pra cima deles, falou!